Este programa tem o apoio da FNAC. Cultiva a diferença. Há coisas que não cabem numa mala. A cultura geral é a bagagem que levas para tudo. Conversas, escolhas, ideias. E no Pop-Up, alargas a tua bagagem cultural. Todas as semanas. Com o apoio da FNAC. Cultiva a diferença. Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, o melhor escritório da telefonia portuguesa dedicado à cultura popular. Bruno Vieira Amaral, Pedro Buxeri Mendes e esta semana também com a Joana Stiquini Vilela, já que a Maria Ramos Silva está ausente por razões de descanso, que são ótimas razões. Joana, muito bem-vinda. Obrigada. Mais uma vez. É Esta semana é nosso. Não, Soutora, é nosso. Esta semana vamos aproveitar um aniversário redondo para falarmos de séries que mudaram a televisão, por uma razão ou por outra. A culpa desta conversa é de The Office, a série de Ricky Gervais e Stephen Merchant, que se estreou a 9 de julho de 2001, precisamente há 25 anos. Parabéns. Na BBC 2, não é? Na BBC. Foi na 2? Acho que sim, foi. Bom, na 1 não há de ter sido, de certeza. E sem sucesso nenhum. E outra boa desculpa para este tema é que vamos ter aqui um reboot ou um remake de Uma Casa na Pradaria. Pois é. Estreava esta semana, não é? Não sei se já estreou. Na Netflix, acho que é mesmo hoje, dia 9 de julho. Está muito radiofónico tudo isto. Ora bem, The Office é... O Pedro já nos vais ajudar, mas The Office, digo eu, que é um mockumentary, não é? Ou seja, é um documentário a fingir sobre o dia-a-dia numa empresa de venda de papel, se não estou enganado. Se bem que isso era secundário. Tornou-se um sucesso eventualmente, não de imediato. Foi adaptado em vários países. A adaptação americana, que também é muito popular, e fez do formato uma referência e de Gervais uma estrela. Vai daí a pergunta esta semana é: que outras séries, além desta, fizeram história por terem sido inovadoras e terem deixado legado, seja ele qual for? Pedro Buxeri Mendes, vamos começar contigo, mas vamos começar primeiro por The Office. Vamos lá tentar aqui recordar qual é a importância desta série que faz agora 25 anos. Tiago Palmeirinho. Viste isto? Tiago Palmeirinho. Então, não diga isso. Não diga isso. Um dia em que morre Bonnie Tyler, que foi uma musa em Portugal, não é? Foi no platô. Não, a Bonnie Tyler morreu hoje. Platô, discoteca. Isso, Sim, claro. Em Lisboa. Morreu hoje. Só para Claro. Tem toda a razão. Claro. Joana, por isso é que está aqui. Morreu hoje no As Algarve. caminhas da praia. Morreu hoje no Algarve. No Hospital de Faro. Exatamente, onde estava internado. Hoje não, já foi na noite de quarta-feira. Ou isso, sim. Foi? Pelo menos dizem os representantes dela. Mais um daqueles estranhos motivos de orgulho. E nós gostávamos muito da Bonnie Tyler, porque a Bonnie Tyler era das poucas artistas internacionais que vinha a Portugal, tocava em Portugal, atuava em Portugal. Isto nos anos 80, pronto. Deu-se o Total Eclipse do seu Heart hoje. Ora, cá está. Muito bem, sim senhora. Pronto. Tinha uma voz roufanha, não é? Vais a dizer que a seguir ela precisava de um herói, etc. Não vou. Tinha uma voz roufanha. Enfim, mas nós precisamos de heróis. Mas ainda bem que tinha, porque essa foi essencialmente a marca dela, não é? A voz. Foi. Não se Que chamava... idade é que ela tinha? 75. Era bastante jovem. nova. Sim, 3/4 de século. Ela chamava-se Gaynard. Ninguém é perfeito, não é? Pronto. É isso. Mas bom, então... The Office, o que é que há para dizer? Tanta coisa, meu Deus. Estreou há 25 anos, revelou Ricky Gervais, é uma ideia de Stephen Merchant, que é aquele alto fininho. Exato. Que era o sócio de Ricky Gervais. Até acho que é uma ideia dele e do pai, uma coisa assim. Pronto. É uma tipicíssima. Existe tipicíssimo? Claro. Existe. Série de jornalistas. É a série de jornalistas por definição. Não acho, sei. Eu todo contente. Há uns anos comprei este para a SIC Radical e emiti e... Sei lá, só me faltou sentado de frente ao televisor com uma garrafa de champanhe e aquelas coisas que espirram. E as audiências, Pedro? Foi um desastre. É uma daquelas séries. Espera aí, mas é boa a série? É fabulosa. Mas é uma daquelas séries que me parece que o grande público dito normal, não viu, não sabe bem o que é, e quando falas do The Office, falam do The Office americano.
E pronto, não sei se concordam, mas também Em parte, sim, percebo o que dizes. não é o primeiro mockumentary da história, vá. Não inventaram um formato. Por Não é? mockumentary entenda-se mock é a fingir, é fingimento, documentary é documentário, portanto é um documentário a fingir que é um documentário, a fingir que é verdade. Não é o primeiro, nem será o último. Aliás, nós recentemente tivemos uma ótima comédia, Modern Family, que também segue o mesmo preceito. Certo. Eles estão a responder a uma Menos entrevista. óbvio, talvez, não é? Não, porque eles nas primeiras temporadas eles estão constantemente no sofá a responder a Estão a ser questionados. sim, pronto, Sim. estão fazendo comentários sobre a vida deles. Os Monty Python também têm um bocadinho disso, não é? Há algumas reportagens dentro dos Monty Python, dos episódios de Monty Python, que é muito precedente. Mas ao sem The terem Office. inventado o formato, foi marcante, não é? Mas mais uma vez insisto, é muito uma série de jornalistas, ou seja, eu não tenho a certeza, eu não tenho a certeza. Claro que expurgou o Ricky Gervais e revelou o Ricky Gervais, que é Sim. um absoluto, para mim, gênio, que nos deu depois extras que eu talvez prefira. Que também é com o Stephen Merchant. Sim, que é mesmo francamente boa. Eu acho que está numa das plataformas. Que eu talvez prefira a The Office. Eu revi The Office não há muito tempo e fiquei um bocadinho. Enfim, o tempo não terá sido completamente justo para o. Mas foi a primeira série do UK inglesa a ser nomeada para um Golden Globe. De alguma forma faz entrar de vez o humor britânico, o humor inglês, como nós dizíamos, o humor da BBC, como dizíamos quando eu era miúdo, no mainstream americano, tanto que depois temos o The Office americano, que é considerado uma das grandes comédias, e do qual eu vi 3 minutos. Porque nunca consegui entrar no Stephen Porque Carell. és um jornalista. Talvez. Eu nunca consegui entrar naquele registro mais sitcomesco. Pronto. The Office também é comédia de desconforto, aquilo que hoje nós dizemos com muita frequência cringe, não é? E ao não ter aquelas gargalhadas enlatadas, não é? É uma série. Temos que estar atentos e eu ter alguma cultura de televisão e até de jogos de câmara para perceber Onde é que está a piada? sim, onde é que está a piada e qual é a piada além da piada, os vários layers da piada. Teve bastantes poucos episódios, né? Teve 2 temporadas e um especial de Natal. O especial de Natal é ótimo. Ele é o David Brandt, o Ricky Gervais. É um loser, um desgraçado, mas com bom coração, como qualquer loser e qualquer desgraçado, diria eu. E pronto, eu aconselho todas as pessoas a verem, se ainda não viram. E é isto. E muito bem, Joana Stickini Vilela, nesta onda de séries que, isto, reforce, é a nossa opinião, que é a mais importante, no fundo. Séries que fizeram a diferença, que foram revolucionárias por alguma razão ou que deixaram legado. Uma das tuas escolhas é All in the Family, que em Portugal foi uma família às direitas. Explica-nos porquê. Que era uma expressão muito usada nos anos 80 e 90. Queria só deixar aqui uma nota em relação aos mockumentaries para um formato português, que não será a mesma coisa, mas tem qualquer coisa disso, que é o último a sair do Bruno Nogueira. Isto porque, ao fazer estas escolhas, apercebi-me que tudo isto era inglês ou americano, tudo o que eu escolhi, e imagino que, salvo raras exceções, será assim, e portanto fica aqui uma referência a um formato português. E bem. Uma família às direitas. Bom, pronto, começar, lá está. Posso começar pelas noites em família, a ver uma família às direitas, já não sei em que anos, talvez no final dos anos 80, passava no segundo canal, não sei na altura como é que se chamava, se era RTP2, se era Canal 2, qual era a designação. Ou TV2, também foi TV2. É uma série que foi totalmente inovadora na época e que ainda hoje é considerada um marco na comédia, vamos dizer americana, mas diria não só, nas sitcoms, ou seja, a comédia de situação. Porquê? Porque o que eles fazem é temos uma família com uma personagem
inesquecível, que é o Archie Bunker. Aliás, lá em casa nós dizíamos, já começou o Archie Bunker. Claro. E não éramos os únicos. Que era casado com a Edith, que tinha uma voz também ali inesquecível, e tinha um genro, quem ele chamava carinhosamente Meathead, e também depois a filha, mas era mais do conflito entre o Archie e o genro que surgiam os temas e a inovação na série. A série o que faz estamos a falar de uma comédia que por 5 anos é a série mais vista, de acordo com a Nielsen, nos Estados Unidos, e que traz para o horário nobre os temas da atualidade, política e social. Eles falam de racismo, falam de impostos, falam do governo, falam da guerra. A série é dos anos 70, e isto, portanto, durante a Guerra Fria, e apanha ali uma coisa com a qual todos nos identificamos, imagino eu, que é o choque de gerações em família, que é um patriarca muito conservador, da classe trabalhadora, branco, que faz comentários sem qualquer freio, racistas, antissemitas, machistas, tem um cadeirão que é o seu cadeirão, a mulher que é Edith, que é um super bom coração. Está no Smithsonian, o cadeirão. Os dois, o cadeirão dele e a cadeira dela, porque ela sentava-se ao lado, mas era numa cadeira. Claro, obviamente. Uma cadeira de braços. E começa nos anos 70, ainda no início, ainda apanha Nixon, Vietnã. O Nixon era fã, e isso tem, ia dizer mais tarde, não digo agora, o que é muito interessante nesta série é que, portanto, tínhamos um sogro ou um pai conservador, classe trabalhadora, um tipo que diz: eu odeio a mudança, e diz isto mesmo, isto é uma frase dele, e um genro que é estudante, ainda está a estudar, vive com eles. Ele acha que ele é um inútil, o genro acha que ele é um preconceituoso, e de facto ele é todas estas coisas, mas ao mesmo tempo este genro é arrogante muitas vezes na sua forma de falar. E este conflito que existe entre eles é um conflito que, se vir a série hoje, é totalmente atual. E depois isto vive das representações, do texto, das representações, porque isto é um cenário, é a primeira série gravada com um público ao vivo. Portanto, isto também é uma inovação, não há enlatados, não há aquelas gargalhadas. Aliás, há uma cena em que eles têm de cortar as gargalhadas porque o episódio estava demasiado longo, e eles ainda precisavam de pôr ali um pedaço de uma fala, e o Archie Bunker tem uma frase a dada altura em que o genro está a queixar-se do estado do mundo e do papel da Casa Branca nisto, e ele diz: mas a Casa Branca não tem nada a ver com o que se passa neste país. Ora bem. Ponto. Muito bem. Enfim, em resumo, o Nixon era fã do Archie, e o país, a série dividia o país, ou o país identificava-se de forma muito declarada e clara com qualquer uma das fações. E há 2 meses puseram no YouTube um best-of de All in the Family, de uma família às direitas. 2 meses. E há uma série de comentários a dizer: estão a ver como o Archie tinha razão? E o contrário, portanto isto está completamente atual. Posso só dizer 2 coisas? Rapidamente. A série é inspirada num original britânico, sim. E, mais interessante, a ideia, a cena do Norman Lear, e a ideia era fazer uma série em que era tão óbvio que o tipo era racista e anti-direitos das mulheres. Sim, conservador e etc. Sim, que o público iria perceber a ironia. Pois bem, nas primeiras temporadas os maiores fãs eram precisamente as pessoas iguais ao Archie. Era o Blue Collar. Identificar-se. Estourou na cara dos criadores da série. E há só mais uma curiosidade que é gira, que é: toda a gente se lembra do genérico. Sim. Eles a cantarem. A cantar, ela é desafinada, e ele com aquela voz, depois do charuto, e só a partir da segunda temporada. Esse cenário que é assim por falta de orçamento. Eles estouraram o orçamento a fazer o piloto e não tinham dinheiro nenhum. E tiveram que adaptar. Aquilo, e de repente aquilo torna-se um dos elementos mais emblemáticos da série. A canção chamava-se Those Were the Days, portanto, aquela ideia da nostalgia. É totalmente hoje. E do passado. É totalmente hoje. Bruno Vieira Amaral, Twin Peaks. Pois é. Está dito. Em 1990 aterrou este OVNI
na televisão, diferente de tudo o que tinha sido feito até então em televisão. Não há nada que fosse um sucesso, que fosse remotamente parecido com isto, e o David Lynch, que já era um realizador conceituado, pôde fazer as suas experiências, as suas brincadeiras com o Mark Frost nesta série que mistura aqui algumas influências das soap operas, que vai buscar com aquele universo meio onírico, macabro do próprio David Lynch. Há aqui um olhar sobre a América normal, não é? Que um lugar perfeitamente normal da América, mas sempre com esse olhar lynchiano sobre a realidade, a dizer, espera aí, que as coisas não são bem o que parecem. E é por isso que a série é tão fascinante, é porque tu tens, de facto, aquilo que a televisão e que as séries te costumam mostrar, essa realidade costumeira, mas indo à procura depois do outro lado, de um lado perturbador, em que aquele entra depois num universo... Sobretudo na segunda temporada, não é? Porque há uma grande diferença entre a primeira e a segunda. A segunda temporada aquilo já está em... Sim, está perdido. Em roda livre já não interessa. Exato. Eu lembro-me de ver na altura, eu vivi a febre do Twin Peaks, eu era leitor da TV Guia, e a TV Guia quando estreou a série já foi há muito tempo. Eu também era leitora da TV Guia. Em 1991, quando estreou cá em Portugal, é a melhor série de sempre. E eu, bora lá, vamos lá ver isto. Quem matou Laura Palmer? E criou-se, claro, havia cá em Portugal, mas não só, logo nos Estados Unidos houve logo essa... Teorias e etc. Claro, e um grande... Foi logo um fenómeno à partida. E quando chegou cá a Portugal, então, o fenómeno já era global, com esse grande impacto nos Estados Unidos. Mas eu, quando estava a ver, sofri essa desilusão de chegarmos ali à segunda temporada e aquilo entrar assim, num desvario total, mas isso não interessa. Tal como não interessa quem matou a Laura Palmer. Sim. Eles próprios, os criadores da série, o David Lynch e o Mark Frost, reconheceram que era um MacGuffin. Aquilo, ok, é um mistério, mas eu acho que ele estava mais interessado em filmar o cadáver da Laura Palmer do que propriamente em arranjar ali um mistério que levasse o espectador a acompanhar. Tanto que eles despacham o mistério ali a meio da segunda temporada e aquilo já não interessa, como já não interessava antes, e depois deixa de interessar aos espectadores. A primeira temporada tem um grande sucesso de audiências, apesar de estar ali no mesmo horário do Cheers, só para termos uma ideia dos universos contrastantes que estavam ali representados. Temos uma sitcom que é uma das sitcoms mais populares e mais amadas e mais transversais, e depois tens aquele objeto que é apelativo e ao mesmo tempo é muito estranho. É estranho, é assustador. E essa estranheza em televisão nunca se tinha visto. Eu não sei se podemos dizer que se os X-Files não poderão ser um tipo de televisão que só é feito porque houve o Twin Peaks, apesar de serem coisas muito diferentes. Mas apesar de tudo tem um formato mais tradicional, se calhar, não é? Tem episódios fechados. Os episódios fechados. Mas não tem aquela estranheza. O David Lynch deixa-nos sempre muito... É o ambiente. Não, o David Lynch é mergulhar mesmo quase no subconsciente. Ele admitiu depois que muita coisa foi feita com os pés, não é? Sim. Aquela pedaço de madeira com do tronco. Não tem, e há inúmeras coisas. Eu aqui há uns tempos estava a rever e de facto aquilo é ele a brincar, ele a divertir-se com aquilo. Vamos estar aqui com os fantasmas do David Lynch. A certa altura era ele a explorar ali, quase no tom jocoso, as próprias possibilidades e os próprios... Aliás, ele é convidado a fazer a série graças ao seu sucesso no cinema. Replica aí a fórmula. E depois, claro, ele não queria fazer 10 temporadas da série.
O que ele queria era experimentar um bocadinho, brincar. Foi isso que fez, criando um fenómeno cultural que eu não sei, era isso que queria dizer, não sei se acabou por ser muito influente logo, ou apareceram ali algumas séries naquela altura também assim um pouco estranhas, mas não sei se foi muito influente depois no que se fez em televisão, porque depois tivemos muitas coisas feitas mais tradicionais, mas marcou claramente a história da televisão. Muito bem, amigos. E a música do Badalamenti. Do Badalamenti, exatamente. Final da primeira parte do Pop-Up, voltamos depois de um curto intervalo. Até já. Estamos de regresso ao Pop-Up com Bruno Vera Amaral, o Pedro Buxeri Mendes e esta semana também com a Joana Stichini Vilela, a propósito dos 25 anos de The Office. Estamos a refletir sobre uma questão essencial à espécie humana. Que séries foram inovadoras e, por isso, ficaram na história? Pedro Buxeri Mendes, vamos retomar a conversa com um clássico absoluto chamado Dallas. Porquê é que a série Dallas ficou na história? Tal como Quem Matou Laura Palmer era uma pergunta repetida ali no final dos anos 80 e anos 90, a frase Who shot JR? É verdade. Quem disparou contra JR? Quem alvejou JR? Para dar uma tradução mais rigorosa e que fica muito bem, uma frase. E bem na rádio, claro. Foi uma frase ali no princípio dos anos 80. Dallas, a primeira produção da Lorimar em prime time, a primeira soap opera. Sim. Esse é o nome, sim, lembro muito de ver esse nome. Começou por ser uma minissérie onde a ideia era enfim, mostrar ricos, afluentes, pessoas com comportamentos extravagantes, tinham grandes carros. Eu acho que era o JR ou era o irmão que tinha um Mercedes descapotável lindíssimo. Acho que era o irmão. O JR era um personagem quase secundário, o JR Larry Hagman, quase secundário, mas o seu impacto foi tal que depois, quando a série passou a ser uma série normal, semanal, passa a ser o protagonista, é talvez o grande vilão da televisão ainda hoje, JR John Ross, para quem está a pensar o que é que quer dizer. Petróleo não é todo JR. Exato. Já cantava Rui Reininho. Não sabia. Pois é. Obrigada, Pedro. You're welcome. E esta coisa do Who Shot JR, no final, eu acho que era a primeira ou da segunda, não era, no final de uma das temporadas iniciais, para ser completamente rigoroso, uma das temporadas, disparam sobre JR e depois a série não retoma logo. Porquê? Porque JR queria um aumento, estavam a negociar, etc. Foram filmadas várias possibilidades. Eu acho que foi a cunhada. Pronto, é como Laura Palmer, ninguém se lembra quem matou. Não importa, não é? Sim, mas acho que foi coisas interessantes para dizer. Era em Austin, no Texas, que era ali o centro do petróleo. Os produtores da série, para fazer aquelas stock shots, portanto, aqueles planos cá de cima dos prédios, para as ruas e não sei o quê, andaram a distribuir chapéus de cowboy aos homens que passavam. Para as pessoas vestirem, claro, andarem de cowboys. Não? Portanto, essa coisa das pessoas, dos texanos andarem de chapéu de cowboy e não sei o quê, não era uma coisa assim tão evidente. Não acreditem. Exatamente. Quer dizer, agora acreditem, porque Exato. teve 14 temporadas, teve várias iterações. 14? Sim, o original teve várias iterações. Os donos do rancho original tiveram que vender a propriedade porque eram tantas pessoas a correr lá para ver. Não aguentaram. Pronto, hoje é um museu ou qualquer coisa parecida, onde está a pistola que matou JR. Que alvejou JR. Tem uma coisa interessantíssima para quem é um tipo que se interessa pelas curiosidades da vida, que é uma das temporadas acaba com a morte do irmão do JR, o Homem da Atlântida, sabes quem é? Patrick Duffy. Sim. Pronto, que foi recrutado no platô do Homem da Atlântida. E a temporada seguinte acorda com o tipo a tomar duche. Porquê? Tinha sido tudo um sonho. Há uma temporada que não é do canon da história, porque foi tudo um sonho. Muito bem. Eu acho isso incrível. Nós víamos Dallas religiosamente, eu creio que era o domingo à noite. Aquela música do genérico ainda é uma das mais impactantes e mais reconhecidas da história da televisão. Teve sempre arranjos e orquestrações diferentes em cada temporada, portanto não foi sempre a mesma que ouvimos. Isso é como extremamente desagradável. Exato. E ouvir aqueles acordes, aquilo era, quer dizer, as pessoas
literalmente paravam o que estavam a fazer, incluindo se tivessem a dar banho a um bebê, paravam, tanto que morreram muitos bebés afogados porque os pais correram para ver. Essa parte é falsa. Muito bem, um bom pedaço de humor. Falar em humor, Joana Cecchini Vilela, uma referência mais recente, mas que apesar 1992. Eu por acaso ia à outra, mas vamos aí. Querias ir para onde? Não, eu estava aqui, sabes porquê? Porque eu de repente já não estava a seguir o plano. Não gostas desta? Não, já não estava. Estavas em Absolutely Fabulous ou estavas em Fleabag? Estava em Absolutely. Então vai por aí, Fabulous. já voltamos a Fleabag Fleabag. não é de 92, não é? Pois não. Eu estava a seguir uma ordem cronológica. E fazes bem. Porque eu gosto de ordem. Ora embora bem. não. E progresso. Nem sempre e pareça. progresso. Não digas isso, não Nem digas sempre isso. pareça. Absolutely O Archie Bunker também Fabulous. gostava, não Gostava. Ele não gostava de mudança. Mas eu, por acaso, isso até gosto. Mais conhecido por Ab Fab, é uma série britânica criada pela Jennifer Saunders, era French and Saunders, que eram a French. Agora não lembro do primeiro nome, Pedro Buxeri, ajuda-me. Eu vou ajudar aqui, não te preocupes. É que as pessoas. Dawn French? Não, é uma humorista. Ela é conhecida, era a vigária de Dibley. Ela escreve. Dawn French, muito bem. É Dawn French? Peço desculpa, Dawn Pedro French. Bruno. Obrigado. É isto. Tem a ver com Estas os- pessoas têm os imensa nomes. informação na cabeça. Têm, não, muito é mais do que eu. Muito mais do que eu. Bom, na minha bom, não vou. Não era o Don Johnson. É não. que eu vi escrito D-O-N em vez de D-A-W-N. Peço desculpa. Não faz mal. mal. Don Johnson, Don French. Bom, ela escreveu um sketch a dada altura sobre uma mãe narcísica e desorganizada e alcoólica e tudo isso, e uma filha hiperconservadora. E a partir daí resolvem criar uma série. A série chama-se Absolutely Fabulous e é sobre duas amigas, duas grandes amigas, assim na meia-idade, que viveram aquela era da Twig dos primeiros dos hippies chiques ao máximo, e que continuam a tentar ser super jovens e bebem, tomam drogas, uma que é a Jennifer Saunders, é a tal mais hippie, segue todas as tendências e todas as. Ela chama-se. O nome dela na série é Dina Monsoon, e chama a filha Saffron, Açafrão. Muito bem. Nunca. É como a canção do Donovan, do Saffron, enfim. Estavas a falar dos hippies britânicos e nós lembrei-me do somos pessoas com Donovan. muitos parentes na cabeça às vezes é difícil deixá-los de fora. E enfim, e é relações públicas de uma revista e a sua melhor amiga, ou a melhor amiga dela, que é Joanna Lumley, não é? Joanna Lumley, que na série é Patsy Stone, é uma ex-modelo. Acho que a Joanna Lumley é mesmo uma ex-modelo. É uma ex-modelo toxicodependente, alcoólica, provavelmente, O que está personagem. sempre. A personagem. Está sempre com um cigarro na mão. É a diretora de moda da revista, mas ninguém percebe muito bem o que elas fazem. E tem o humor mais sarcástico e a maior insensibilidade ao mundo e a tudo que se possa imaginar. Aliás, são as duas totalmente narcísicas e esta série torna-se marcante. É uma série mais de culto, embora depois tenha tido várias. Há uma versão francesa em filme, elas depois fazem uns filmes que eu nem vi, não quis ver. Tenta-se fazer várias coisas para continuar o franchise, mas o que tem piada é a série e a falta total de limites de moral. É uma série totalmente amoral, totalmente exagerada. Os procedimentos estéticos, elas fazem tudo. E isto nos anos 90. E depois tem essa tal filha que é o contraponto moral, às vezes muito irritante também. E a Edina, que é a principal, interpretada pela. Ou central, que é interpretada pela Jennifer Saunders, tem uma mãe que é assim muito sarcástica e cleptomaníaca. E aparece de vez em quando lá em casa, leva umas coisas. Portanto, tudo pessoas de referência. Tudo pessoas de referência. E o que isto para mim tem de extraordinário é que, e que acho que as diferencia, e por isso é que é apelativo, é que costuma dizer-se que a comédia é um espelho de feira, é uma coisa que deforma. Isto deforma totalmente e elas divertem-se imenso com aquilo. E aquilo é tão absurdo
que de repente olhas para aquilo e pensas, eu conheço aquelas pessoas todas. E em termos de não há tabus, elas tratam mal os filhos, elas têm uma crueza radical, são completamente únicas, e tudo isto é muito refrescante, embora elas estejam quase sempre de ressaca. Isto era uma piada. Muito bem, sim senhor. Vamos todos ver referências humanas. Bruno Vera Amaral, uma das tuas escolhas é uma novela. É uma novela. Chama-se Vale Tudo. Vale Tudo. A minha grande pergunta é porquê esta novela e não outra? Porquê esta novela? Porque não foi o maior sucesso de público, de audiências, nem no Brasil, e acredito que cá em Portugal também não tenha sido, em comparação com, por exemplo, o Roque Santeiro. Até talvez a Tieta do Agreste cá tenha tido mais sucesso, e mesmo também no Brasil, mas foi uma telenovela que veio trazer coisas novas para a teledramaturgia brasileira. É uma novela da Globo. É uma novela da Globo, é uma novela que se passa na época em que foi produzida, que foi feita no final dos anos 80, em que fala sobre ali um sentimento de degradação económica e moral, de corrupção no Brasil naquela altura. É uma novela em que os verdadeiros heróis, há heróis, claro, mas os grandes protagonistas que ficaram mais marcados no imaginário foram os vilões, em particular a Odete Reutemann, um papel desempenhado pela Beatriz Segal, que, e eu agora estava aqui a pensar nestas coisas, a Odete Reutemann, quem matou a Odete Reutemann era a grande pergunta que se fazia na altura. Não, e a ligação com o Dalí. E agora estava a pensar nestas coisas, estava a lembrar-me que outra das grandes personagens da telenovela, um dos melhores papéis, ainda que a Renata Sorrah depois tenha feito a Nazaré, a Nazaranha, uns anos mais tarde, era precisamente a filha da Odete Reutemann, que era a Heleninha, que era uma alcoólica, e aquilo que me ficou na memória dos episódios que eu via, não com o que era a Renata Sorrah. Que era a Renata Sorrah, precisamente. A Renata Sorrah aí era uma das vítimas, não era a vilã, mas era alcoólica, e até esse tema do alcoolismo trazido para o universo das novelas na altura foi muito marcante, e teve outros temas que foram lançados também, porque aquilo a novela tinha essa preocupação de lançar esses temas mais polémicos, temas mais fraturantes, e que algumas novelas abordavam de uma outra forma. Por exemplo, o Roque Santeiro era uma novela politicamente muito consciente, porque o Dias Gomes, claro, era um homem ligado ao Partido Comunista. A primeira versão do Roque Santeiro tinha sido ainda feita durante a ditadura, mas aqui era de uma forma mais explícita, era abordando o Brasil contemporâneo. E o tema do alcoolismo era trazido por essa personagem, a Heleninha, lembrando outra grande alcoólica das séries, que é a Sue Ellen do Dallas. Curiosamente tem o mesmo nome, não é? Ellen. Pois é. E eu acho... Curiosamente ou não. Curiosamente ou não. Eu acho que há aqui paralelismos que não podemos ignorar. Aqui há uns anos, creio que em 2017, a Avenida Brasil e o Vale Tudo, curiosamente duas telenovelas têm essa proximidade temática de olhar para o Brasil contemporâneo, não fazer aqui uma imagem mitificada do Brasil, ou empurrando quase para o lado do realismo mágico. Foram eleitas pelo público as duas melhores novelas da história da Globo. Na altura não foi de facto um sucesso comparável ao Roque Santeiro, mas teve uma força que deriva desse olhar direto para a sociedade da época, e claro, aqui com alguns estratagemas ficcionais, como este Quem Matou, não é? Quem Matou, depois foi usado também de forma mais ou menos parecida com A Próxima Vítima, que também foi uma novela de grande sucesso, mas trouxe temas novos, ou tratados de uma forma mais crua até, para as telenovelas brasileiras. 80, é produzida em 1988, cá em Portugal estreia no final de 1989,
claro. Na RTP, claro. Para vos dar uma ideia, a novela em Portugal substitui o Sassaricando, que era uma novela das 6 no Brasil. Só para dar aqui uma ideia da diferença. Sassaricando era uma comédia. Sim. Ali com alguns... Era uma galhofa. Era. E aqui de repente tens ali uma coisa... Densidade. É o Brasil real, não é? É o Brasil real. O que é aquilo que fez depois Com o uma Avenida Brasil? Com uma canção do Cazuza. Com uma canção que tem essa grande canção do Cazuza, interpretada parte pela do meu Gal show. Costa. O Brasil, e é, quer dizer, por todos esses motivos, é uma das novelas fundamentais da história da Globo. Pedro Buxeri Mendes, uma espécie de novela à sua maneira. Love Boat, ou também conhecida como O Barco do Amor. Porque é que é uma série importante? Também é uma bela canção. É verdade. Love Boat, que teve eu diria duas vidas em Portugal pelo menos. Teve a vida quando foi estreada, é uma série do final dos anos 70 e depois dava na RTP, e depois teve uma outra vida porque era uma das first picks no Agora Escolha, não é? O programa da Vera Roqueta, que estreou em 86. E portanto há como que duas gerações de jovens portugueses, pessoas que assistiram ao Barco do Amor. O Barco do Amor é uma das primeiras séries e uma das únicas séries de 1 hora a ter gargalhadas enlatadas, portanto, ao contrário das sitcoms que tinham gargalhadas enlatadas. Isso causava uma grande estranheza, de facto. Pronto, aquilo revolucionou a indústria dos cruzeiros a nível mundial. Pessoalmente eu passaria bem sem isso, já que não me estou a ver a fazer cruzeiros, mas pronto, nunca fiz nenhum e até agora não... Não negues uma ciência que desconheces. E nós, apesar de não termos essa gramática ou essa literacia, percebemos-lo, tinha essa originalidade de ter pelo menos 3 plots, não é? Nós percebíamos pelas pessoas que subiam a bordo que eram quase sempre ótimas guest stars, eram atores que nós reconhecíamos de outros lados, o casal não sei quantas e não sei o quê, e nós sabíamos que os próximos 45 minutos haveriam de girar em torno deste casal e deste mãe e filho, ou o que for. E isso também é uma originalidade que Love Boat trouxe, essa coisa de ter multi-argumentos num mesmo episódio, em vez de ser apenas princípio, meio e fim, não é? Uma coisa que acontece, há um desenvolvimento e há um fechamento, um encerramento da coisa. E além disso, Love Boat tinha um elenco fixo, não é? Que era a tripulação, o barman, o médico, o capitão, depois a sobrinha do capitão, a Vicky, que se percebeu que era uma altíssima toxicodependentíssima, né, na vida real. Como todas as crianças prodígio. Era assim meia completamente avariada da tola. E é isto. Eu gostava imenso de ver o Barco do Amor, gostava imenso da música. Ótimo. É um tempo em que a televisão... havia um dos tipos que parecia o Mário Crespo, não era? Sim, acho que era o médico. É um tempo em que a televisão investe a sério nas tunes, né, na música, e essa música a música no início das séries, que demorava talvez 1 minuto e tal, às vezes mais, destinava-se precisamente a convocar os elementos do agregado para se sentarem a ver... Como se fosse um apito. Venham. Era uma sirene, como os bombeiros tocam ao meio-dia, não é? Acho ora bem. Não sei se é ao meio-dia ainda que toca, mas pronto. Onde há? Teve cerca de 250 Nada mal, Nada sim. Eu acho que houve um reboot recentemente, mas foi um flop. Claro, com certeza. Joana, agora sim, Fleabag. 2016. Já foi há uma eternidade. 10 anos. Foi quase, está muito perto de 1992. Pois é. É a série que lança a Phoebe Waller-Bridge, embora ela já tivesse escrito outras coisas, mas que se torna, mas que é de facto um fenómeno, sobretudo a segunda temporada, embora eu apanhei na primeira e achei logo aquilo uma coisa genial e muito nova, no sentido em que ela conta a história de uma jovem muito perdida. Aquilo é depois percebe-se que ela está ali num pós-trauma e está a tentar sair dali, mas completamente sozinha, com uma família disfuncional, com amigos disfuncionais, a refugiar-se em relações que não são relações, em one night stands, em muito álcool. É uma coisa, é tudo aquilo muito inglês e parece-me que é capaz de ser uma das primeiras grandes séries sobre os millennials.
Ela tem um humor extremamente inteligente, é muito, muito bem escrito, é muito aguçado, muito sarcástico, tudo aquilo tem um fundo super negro e nós estamos ali a rir, é muito, como os ingleses dizem, é witty, é espirituoso, ao mesmo tempo é assim muito maroto e depois tem aquele lado aquele lado do dispositivo em que ela fala connosco. Era isso, sim, já ia lá. Eu ia só dizer que isto é um bocado é o rir para não chorar dos brasileiros, mas à inglesa, que é assim aquele humor. Que também são muito seco, peritos em fazer isso. Mas de outra maneira é assim muito seco e depois com muitos copos sempre. Claro. Aquilo, e depois ela faz aquela coisa de quebrar a quarta parede, quase como se estivesse tão sozinha que as únicas pessoas com quem ela pode falar são os espectadores. Nós é que sabemos os segredos dela. Nós não? sabemos, ela fala connosco. E não é novo na comédia, por exemplo, Modelo Detetive. Sim. Outra grande série. Também faziam isso, mas noutro tom. Aqui, tudo aquilo joga nessas camadas. Há um lado muito negro que é suportado pela comédia. Tem só 2 temporadas. A Phoebe Waller-Bridge depois partiu por outras coisas, que veio inclusivamente um filme do James Bond, e é a primeira série britânica a ganhar o Emmy de melhor comédia. E é isso. Deixa-me só dar aqui uma nota. É o célebre padre na segunda temporada. Exato, era isso que eu ia dizer, o Hot Priest, claro. Sim. Aliás, e vai tão longe. O Adam Scott. Eu queria dizer isso, é que isto é alguém que... Adam ou Andrew? Não? Andrew, sim. Desculpa. É uma coisa que ela está... Isto é tão... Também conhecido como If Canelas inglês. É verdade. Aquilo é tão torcido, que de repente ela é a única pessoa por quem ela se consegue apaixonar um padre, Exato. não é? Deixa-me só fazer... Tem uma grande energia e só uma nota final, que é o Obama, o Barack? presidente, o Barack, antigo presidente dos Estados Unidos, Deus na Terra. Pôs a segunda temporada na lista das suas séries preferidas. E para quem viu e para quem não viu, veja o primeiro episódio da primeira temporada e lembre-se disto. Bruno Vieira Amaral, tu agora vais falar de uma série muito desconhecida que se chama Seinfeld. Já vais arranjar confusão. As pessoas vão se chatear contigo. Vou já arranjar confusão. Porquê? Porque o Seinfeld foi aquela série que nos obrigava a rir, que nos fazia sentir obrigados a rir, mesmo quando não estávamos a achar graça nenhuma. Não estávamos a perceber a piada daquilo. Pedro, está-se a rir, eu não estou... Achas mesmo? Acho que sim. Acho que sim. Acho que não... Ao contrário de outras séries que falámos eu percebo aqui. eu percebo o que ele diz. Ao contrário de outras séries, como o Cheers ou Uma Família às Direitas. Sobretudo por causa do George. Havia ali coisas que tu não sabias. Ou então rias. Mas curiosamente, lá está, é tão diferente daquilo que se fazia que depois aponta outros caminhos. E aqui sim eu acho que é muito influente. Por exemplo, eu não acho que... Acho que seria difícil teres uma série mesmo como o The Office sem o Seinfeld e muitas outras. Ou seja, abriu aqui uma série de caminhos para a comédia. Porque antes as sitcoms, por diferentes que fossem, e umas, podes dizer, mais inovadoras, distinguiam-se, claro, pelas personagens, pelos temas, mas o formato era... muito parecido ali no ritmo da organização do episódio, do ritmo das piadas, até aquele facto de ser em relação às outras, claro que esta também tem um núcleo de personagens e tem as suas personagens secundárias, mas as outras parece que estavas sempre à espera, claro, que aparecessem as personagens a fazer o que cada uma fazia. No Cheers já sabias o que é que cada uma delas fazia, mas parece que havia ali sempre à espera da punchline, e aqui às vezes não havia punchline. E eu acho que isso desorientou um bocado o espectador. Uma das séries desta época que eu gostava muito, que era o Doido por Ti,
Também teve alguns aspectos inovadores com o Paul Reiser e o Archie Bunker Ellen entrava Hunt. no Ellen Doido Hunt. por Ti, desculpa, parentes. O ator era o pai da É Ellen uma Hunt. seca essa série, desculpa. Não gostei. Eu gostava muito do. Não era. Eu divertia-me com aquilo. Eu gostei muito. Eu gostei na época, mas não sei se. Talvez pois isso não sei também. talvez agora não tenha sobrevivido. E o Seinfeld, até por esta secura e de não ter sempre este momento tcharam, sobrevive melhor, de facto. E isso é uma coisa curiosa. Eu, na altura, estranhei muito, achei que Caralho. mas temos que gostar, não é? Temos de achar piada, porque senão não somos suficientemente inteligentes, não podemos confessar que não estamos a achar piada a isto. Mas eu acho que é uma série que resiste melhor. Agora é que posso estar a cometer um sacrilégio para alguns ouvintes, por exemplo, resiste melhor do que o Friend. Mas que também não gostei na altura. Discordaria, mas Eu concordo. eu não concordo nem discordo, mas o Friends é um fenómeno. Claro, miúdos, por isso é que eu estou a dizer isto. Por isso é que aliás, houve uma conhecida marca de hambúrgueres que fez uma coleção de. Sim. E há umas roupas, não é? Também HM. Claro, Há não, tudo, meus amigos, há tudo. Não, mas eu acho que estou a falar apenas não do apelo enquanto fenómeno cultural, estou a falar de se aquilo funciona ou não. Eu acho que o Seinfeld, ao fim destes anos todos, tu voltas àquilo, não sei se até talvez por evitar também o humor, a atualidade, vá. Porque a Joana estava a dizer a propósito de Uma Família às Direitas, é muito atual, ou seja, aqueles temas hoje são atuais. Eu estava a rever e estava. Eu pensei, vou mostrar isto aos meus filhos. Vamos ver isto juntos. E o Seinfeld consegue isso sendo intemporal, ou seja, não tendo. Claro que tem coisas culturais daquele tempo, daquela época, mas não são propriamente os temas, não é propriamente o humor Exato. que está ligado a coisas da sociedade, mas de uma forma complementar acabam por se manter O atuais. Seinfeld é revolucionário, ao contrário do Friends, porque nenhum das personagens é boa pessoa, não é? Nenhum dos characters quer ser boa pessoa. Tem um problema de marcadores de tempo, os cabelos, as roupas, os jeans, aqueles jeans Mas isso por de si ganga, até pode ser interessante. que eu acho que pode vir a dar a volta, mas acho que ainda não deu, digamos assim. O Friends é uma série interessante, que em Portugal começou por ser emitida dobrada em português. Triste. A Rachel era a Raquel. Claro. A Raquel era interpretada pela Maria João Luís. E a Phoebe era o quê? A Maria João Luís era aquela pessoa que falava no voicemail da Telecel. Era? Ligou para o número da Telecel. Sim, lembras-te? Não, quer dizer, deixa mas uma não mensagem. sabia que não estava Mas agora já sabes. Agora já sei. Agora já sabes. Este programa valeu por muito, de facto. O Seinfeld tinha essa coisa estranha na nossa altura, que era como é que o tipo se chama Seinfeld na série, se chama Seinfeld na vida real, ele faz dele próprio. Não brinquem comigo, exato, eu Sim, percebo. porque é um péssimo ator, não é? Como sabemos. Sim. Virá a Portugal agora no fim do ano atuar, mas não como personagem de sitcom, mas sim como o humorista. Stand-upper. E depois deu na televisão generalista, na TVI. Na TVI, sim. Tal como deu Mad About You. Sim. Mad About You também dava Era ao aí fim que da eu poupava noite. essas coisas Exatamente, todas. claro. É muito interessante que a geração das pessoas, enfim, que falam nos mídias, como nós, no limite, víamos, ao fim de contas, muito mais a TVI do que a SIC, que era dominante, não é? Porque na TVI davam imensas séries. Muitas séries. Aliás, legendadas, em horário nobre. Exatamente. porque Mas o Seinfeld dava fora de horas. Dava às depois noites, deu dava em muito horário tarde. aos 11 e tal, mas fora de horas naquela altura eram fora de horas diferente. Muito porque a TVI não tinha um tostão furado e portanto tinha que dar. Não, mas houve uma cassetes altura em que americanas. a TVI tinha séries às 7 da tarde. Sim, Tinha o Picket Fences, todos os dias tinha uma série E diferente. tinha depois a seguir ao telejornal também, o Profiler, O Nowhere X-Files, Man, o X-Files. X-Files acho que Sim. talvez um bocadinho mais Nowhere tarde. Man, ou uma coisa assim. Sim. O Homem Sem Destino, Sem Nome. E a primeira página também, acho Rapaziada, que era outra das desculpem séries. interromper o vosso ok, ping-pong, ok. mas temos que ir passar. para a última ronda Tá bem. e vamos continuar com a bola aqui do lado do Pedro, porque vais falar de ER, também conhecido em português como Serviço de Urgência. Da mesma época, mas na RTP1. Sim, ER é de 1994 e é uma série estranhíssima porque era, e eu acho que ainda é,
demasiado boa para ser verdade. Eu não sei se vocês alguma vez viram com fidelidade o ER. Não, com fidelidade nunca vi. Eu vi no início muita série, aquilo era muito inovador. Eu acho que vi todos os episódios pelo menos 2 vezes. São 300 e tal, mas eu vi em várias... Parabéns, Pedro. Eu insisto, a série era demasiado boa para ser verdade. E de alguma forma é a série que mais aproveita aquilo que o Alan Greenspan, que morreu há pouco tempo com 100 anos, apelidou de exuberância irracional. Ou seja, a Bolsa Americana nos anos 90 teve sempre a subir, a economia teve sempre a crescer. Em Portugal também isso aconteceu. No resto do mundo havia um grande... Além do otimismo e dessas coisas todas, mas havia muito dinheiro para ser gasto em produção. E o ER, vou repetir pela terceira vez, era demasiado boa para ser verdade. Em primeiro lugar, é a primeira série de hospitais, medical drama, onde existe tecnologia a sério. Os anos 90 são muito marcados pela ideia de tecnologia, que a tecnologia vai mudar as nossas vidas para sempre. Essas coisas, os telemóveis, a internet, são dos anos 90, embora um bocadinho depois de 94, ou a sua popularidade. Mas no ER nós temos um hospital muito humano, não é? Porque os personagens são muito humanos, têm aqueles problemas, e depois uns são alcoólicos, os outros têm o coração partido, sempre aquele clichê da mãe divorciada que tem que não sei o quê, chega a casa e tem que comer comida do chinês. Eu ficava sempre com pena que em Portugal não houvesse com vontade de comer aqueles, chinês. com aqueles pacotinhos. Exatamente, se comprar aquilo. Aquelas Acho que ele sempre aquilo no frigorífico, com um aspecto ótimo, eu tinha que estar a comer massa com frango. Não é? Bom, a vida não é justa. A vida nunca foi justa. Nunca. Nem vai ser, Pedro. Ao mesmo tempo, ER tinha um lado levemente documentário, a câmara abanava, isso já tínhamos visto em Hill Street Blues, cerca de 10 anos antes, um bocadinho mais. Porque o ER é isso, não é? O ER é a balada de Hill Street. É um documentário, no exatamente. É um documentário, a câmara habana, chamada Shaky Camera, que depois uma tendência que se intensificou e que felizmente agora já parece ter passado. E que deve ter atingido o seu apogeu com 24, não é? Do 24 e no The Shield, que a certa altura eu aos tempos estava a rever e aquilo provoca algum enjoo. O da Pitt, além de ter muito de ER em várias coisas, obviamente, também tem esse bocadinho esse lado da câmara. É um filho do ER. Um herdeiro direto. Há este lado verité, mas também há o lado profundamente confortável da série americana tal qual a conhecemos, portanto com pessoas com dramas, as mulheres apaixonam-se pelos homens e os homens têm problemas e não sei o quê. Revelou algumas estrelas, entre as quais a George Clooney. Tem esta parte interessante, se virem algum episódio da série vão reparar que o George Clooney está sempre a olhar para baixo, mais ou menos, porque o George Clooney, ao que parece, não consegue memorizar facilmente o texto. Então o nome daquelas doenças estava escrito a algures, por isso é que ele está sempre meio a olhar para baixo. O que o favoreceu, se calhar. Bom ângulo. Não se deu mal. Ele era, olha, aí está, provavelmente Dr. Ross, não é? Doug Ross, com o mesmo nome do J.R. Aí tens. Também há essa ligação. A Juliana Margulies, que era lindíssima. Era isso que eu ia dizer. Aquilo tinha um elenco, o elenco era. Mas é se calhar do Michael primeiros. Crichton, exatamente, do mesmo do Jurassic Park. É dos primeiros, se não o primeiro grande caso de uma estrela televisiva que se torna uma estrela no cinema. Ou seja, quer dizer, raramente, porque as estrelas da televisão ficavam confinadas à televisão. Eram grandes, mas eram na televisão. Deixa-me só dizer mais esta consideração, rapidamente, que é muito rápida, que talvez este lado da concessão ao grande público de ser meio soap opera também, meio novela da vida real, whatever that means, lhe tire mais apreço e por isso a série não apareça tanto naqueles rankings das melhores séries de sempre e tal, não sei o quê. Portanto, há um lado aqui da charupada que lhe tira essa dimensão. Pessoalmente eu acho injusto. Muito bem. Não, Joana... mas deixa aqui, a Joana estava a dizer o Bruce Willis. A estrela que passou para o cinema. É verdade que o Bruce Willis tem essa primeira fase na televisão. Claro que sim. Joana Stickini Vilela, qual é a tua última escolha? A minha última escolha chama-se Better Things. É uma série muito menos conhecida do que merece. Não sei se foi vanguardista em alguma coisa, mas é das minhas séries preferidas e eu achei que era
à altura de aproveitar. É uma série semi-autobiográfica criada pela Pamela Adlon, que as pessoas podem conhecer do Californication, e pelo Louis C.K. Depois o Louis C.K., que também autor do Louis, que é uma série extraordinária. O Louis C.K. é depois cancelado e desaparece um pouco, mas é um... E agora tem um especial na Netflix. Que é muito mau. Eu não vi esse especial, mas eu gosto muito da série. Chama-se Ridiculous. Bom, mas é uma série semi-autobiográfica, e eu escolhi não só por ser das minhas séries preferidas, mas também por representar este lado, este momento em que a autobiografia entra na comédia, ou seja, ela não esconde que é semi-autobiográfica, embora não faça gala disto, dizer isto é a minha vida, e tem muitas... O que é que isto tem que eu acho interessante para um público generalista? Isto é sobre uma mãe divorciada que tem de criar 3 filhas. O marido anda por aí na vida dele. Ela é atriz, mas é uma atriz de segunda linha, ou seja, nós normalmente ouvimos falar dos atores de Hollywood que são grandes estrelas, ou então daqueles que estão a tentar safar-se e tal. Ela faz aquilo que a maior parte das pessoas em Hollywood fará, que é... Tem alguns trabalhos que lhe dão dinheiro, mas depois tem de fazer voiceovers, tem de fazer a voz da Telecel, tem de fazer aquelas coisas todas. E mistura este lado de drama, drama sem o lado trágico, de vida do dia-a-dia, de uma mãe que está a educar filhos. Vida real, vida real, com aqueles... De uma pessoa que vive em Hollywood, naquele ecossistema, brinca muito com aquelas coisas todas. Está as conversas com as maquilhadoras e com os cabeleireiros. Quem frequenta minimamente esse meio reconhece aquilo. É tudo muito divertido. Ela é uma personagem, é fora da caixa, desiste às tantas, as relações que ela tem funcionam sempre mal, ela depois desiste daquilo, faz tudo e mais alguma coisa pelas filhas. Há um episódio épico em que ela diz às filhas: estou farta que vocês não valorizem aquilo que eu faço, hoje vamos fazer o meu funeral. E as filhas e os amigos organizam o funeral dela, e ela diz: eu vou assistir àquilo que vocês têm para me dizer, faz de conta que eu morri. E isto parece uma péssima ideia, mas funciona muito bem. Ao mesmo tempo é muito enternecedor, ou seja, nós rimos muito com aquilo tudo. Tem uma energia extraordinária, comove-nos muito, e depois, como dura 5 temporadas e nós acompanhamos de facto o crescimento daquelas miúdas todas, que vão desde a mais novinha ser muito novinha até acabar por ser uma adolescente, a mais velha, como nota final, é a Mickey Madison, que depois fez o Anora. E parabéns. E portanto saltou da televisão para o cinema. Bruno Amaral, para acabar, Monty Python. Eu não sei se estás a falar do Flying Circus. Yes. Pois é. Malucos do Circo em português? Qualquer coisa assim. Sei dos Malucos do Circo. Eu vi a série já nos anos 90, quando foi em 96, 97, quando foi reposta acho que estava na 2 na altura. Já tinha ouvido falar muito, e é incrível, na altura já tinha quase 30 anos, e era tudo como podia ter sido feito, claro, com outros meios na semana passada. Sim. E eu acho que continua a ser verdade. Voltando aqui a este tema da atualidade, da longevidade, e também de conseguires identificar, não achares isto parece uma coisa muito antiga. Claro, tem marcas do tempo em que foi feito, mas continua a ser um exemplo de comédia que funciona, independentemente da época. Não perde, não é? Daquelas piadas que são muito circunstanciais, e continua a ser, acho que, uma inspiração para quem faz televisão, apesar de termos hoje muito menos programas humorísticos de sketches que tínhamos antes. Agora com as plataformas, curiosamente eu pensei que pudéssemos assistir a uma ressurreição desse formato. Não parece ser o caso atualmente, mas não podemos pensar a comédia de sketches e todas as que foram feitas. Por exemplo, uma que eu gostava muito ali do meados dos anos 90, o Fast Show,
sem pensar nos Monty Python, não podemos pensar no Hermano José e no tal canal sem os Monty Python. Óbvio. Gato Fedorento, para falar das influências em Portugal, eu acho que 60 anos depois praticamente continua a ser assim, uma referência, um farol do humor em televisão. Muito bem, olha, rapaziada, foi uma boa maratona. Chegámos ao fim de mais um pop-up. Escrevam-nos para popup@observador.pt, sigam-nos nas plataformas de podcast. Nós voltamos na segunda-feira com as sugestões da semana. Até lá. Este programa tem o apoio da FNAC. Cultiva a diferença. Há coisas que não cabem numa mala. A cultura geral é a bagagem que levas para tudo. Conversas, escolhas, ideias. E no pop-up, alargas a tua bagagem cultural. Todas as semanas. Com o apoio da FNAC. Cultiva a diferença.